E aí, pessoal, então eu vou mostrar nessa videoaula de hoje um ponto aí que muitas vezes dá problema, né, quando as pessoas não sabem fazer, que é a parte do fazer um backup e um restore de uma base de dados Postgres através do pgadmin. Então, basicamente, o que eu quero? Eu quero pegar um banco de dados que eu estou trabalhando, né, rodar ele na minha casa e vice-versa, né, tirar do computador e botar no outro. Então, esse tipo de situação, né, que é bem comum, mas que muitas vezes deixa dúvidas. Então vamos lá. Primeira coisa, conectando meu banco. Eu vou escolher uma base de dados qualquer dessas aqui. E essa base de dados eu vou fazer o backup, né? E depois eu vou fazer o restore com outro nome. Claro, aqui eu estou só com um Postgres, então eu vou ter que fazer no mesma database, mas aí no caso de vocês dá para fazer em outro computador, enfim, é bem tranquilo o processo, não tem problema. Então o que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou pegar uma dessas bases de dados quaisquer, tá? Por exemplo aqui, ó, Sistema Fazenda, por exemplo. Vou pegar essa base de dados aqui, ela é uma base de dados que tem, vou confirmar aqui quantas tabelinhas. Ela tem 4 tabelas, então a minha ideia é pegar ela, fazer um backup e depois restaurar essa base de dados com tudo, com tabelas, registros, tudo. Tá? Então como é que eu faço isso? Primeira etapa, fazer o backup dos dados. Backup da base. Para fazer o backup, o processo é relativamente simples. E faço o seguinte. Opção backup. Vai abrir uma janela com o nome do arquivo que eu quero guardar. Eu vou salvar esse arquivo com o nome que vai ser o seguinte, ó. bdfazenda.backup. Esse vai ser o nome. bdfazenda.backup. O formato, eu vou colocar o formato tar. E depois, na hora de fazer o restore, eu vou usar o mesmo formato que eu estou botando aqui. Então é isso. Backup fazenda.backup, formato tar. Só isso. Tá? Aí eu vou clicar no botão backup. Ele vai me criar um arquivo .backup na minha área de trabalho. Vamos ver. Se ele retornou o code 0, é porque deu certo. Certo? Aí vai funcionar direitinho. Então está feito o backup. Está lá na minha pasta do desktop. Bom, eu poderia mandar por e-mail, enfim. Fazer o que eu quisesse com aquele arquivinho, que é um arquivinho bem pequeno. Agora, vamos supor que eu saí do meu computador, entrei em outro, né, e eu quero fazer um restore da minha base de dados Fazenda. Se eu chegar, vamos supor aqui, eu estou com o meu sistema Fazenda, que foi a que eu fiz o backup. Né, eu vou apagar essa base de dados. Apagar ela. Bom, então vamos supor agora, né, cheguei lá no meu outro computador, no meu outro servidor, e não tenho a base de dados Sistema Fazenda. Eu cheguei aqui e não tem. Então agora o que eu vou fazer é o restore. Agora eu vou pegar de volta. Vou instalar essa base, vou colocar essa base para ficar disponível para mim nesse computador. Então assim, ó, o backup ele vai me guardar todas as informações, mas ele não me coloca o nome da base de dados. Tá? Então primeira coisa, vou criar uma nova base de dados. Não precisa ser o mesmo nome que eu tinha anteriormente. Se eu quiser chamar de outro nome, não tem problema. Eu vou chamar com o mesmo nome, mesmo porque eu uso aquela base de dados em um sistema. Então, Sistema Fazenda. Criei com o mesmo nome, mas não precisava. Criei meu Sistema Fazenda, ela é uma base de dados que não tem nada dentro. Ah, que horror, ficou muito lento. Ela é uma base de dados... Meu Deus, espera aí. Ela é uma base de dados que não tem nada dentro, né? Ó,
nenhuma tabelinha. Podemos conferir. Ó. Tables, 0, mas a base existe. Então, para restaurar, pegar as informações, eu faço o seguinte. Ó. Botão direito em Sistema Fazenda, faço o oposto. Restore, restaurar. Aqui ele vai me dizer qual é o formato. Importante colocar o custom ou tar, que eu fiz com tar, né? E o nome do arquivo, que não é esse. Eu vou procurar. Está na minha pasta desktop. bdfazenda.backup. Seria o nome do arquivo que nós tínhamos feito anteriormente. Feito isso, eu dou um restore. O que pode acontecer às vezes é eu esquecer de botar o ponto backup aqui. Se eu esqueci, a única coisa que eu mudo é na hora de procurar os arquivos eu procurar por todos, tá? No meu caso eu não esqueci, então tá tranquilo. Então, bdfazenda.backup, restore. Retornou código 0, tá feito. Dono. Se eu vier agora aqui, dá uma recarregada aqui, um refresh. Se eu vier agora olhar nas tabelas, tá lá, ó. Toda a estruturinha do meu banco, inclusive com os registros. Tá aí tudo. Então é isso. É um videozinho bem rápido que mostra como eu faço backup e restore de uma base em PHP, em Postgres, através do PGAdmin. É isso aí. Um abraço.